Meu nome é Carlos Nigro, sou médico otorrinolaringologista, sou um dos coordenadores do Médicos pela Vida. No início de 2020, mais uma vez, como acontece quase todos os anos há quase 20 anos ou mais, a grande mídia anunciava o aparecimento de mais um vírus mortal que acometeria grande parte da humanidade, que devastaria o mundo. Logo, a OMS teria que fazer alguma coisa, mas no início eu estava até confortável porque esses falsos alarmes eram comuns. Essas notícias iam diminuindo a frequência, não acontecia nada e a vida corria e ninguém percebia o que a grande mídia falava. Só que dessa vez, muito rapidamente, a OMS decretou pandemia, mesmo na época ainda que os hospitais estavam vazios, que existiam poucos doentes. As notícias da grande mídia que existiam pessoas estavam morrendo na rua. Ao mesmo tempo, nós víamos imagens de hospitais vazios. Logo em seguida, o que aconteceu é que a OMS decretou que as pessoas saudáveis tinham que se manter em quarentena. Isso foi extremamente revolucionário. Desde sempre, o que nós aprendemos em livros de infectologia, de epidemiologia, é que pessoas doentes devem ser isoladas e tratadas com o que for possível. Nessa doença, não. Nunca foi colocada em discussão um possível tratamento dos pacientes que estavam com Covid. Desde o início foi, isola esses pacientes e todas as outras pessoas devem ser mantidas em quarentenas. Saudáveis ou que tiveram contatos ou não, todos deviam ser mantidos em quarentena. E isso não tinha nenhuma justificativa médica, nenhum médico aprendeu isso em livros de infectologia ou de epidemiologia, e que desde o início a única esperança que eles diziam qual que era? Que era a vacina que teria para chegar. Eles falavam categoricamente que tratamento não existia e que não tinha nenhuma projeção de ter tratamento. Todo mundo se falava só em como prevenir a pandemia, mas nunca como tratar os pacientes. E isso tem lógica. Segundo as leis americanas, a lei federal americana, vacinas ou medicamentos experimentais só poderiam ser colocados à disposição da população se e somente se não houvesse tratamento eficaz ou um tratamento adequado para essa doença. Mas desde o início o que acontecia é, não existe tratamento e só a vacina salva. E quem que era o grande divulgador das vacinas? Quem que falava que as vacinas estavam vindo e salvar o mundo? Não era nenhum médico. Não eram médicos brasileiros, não eram médicos europeus nem americanos. Era o senhor Bill Gates, que há muitos anos já fala de vacinas, que as vacinas vão salvar o mundo. Esse bilionário filantrópico já fala isso há muito tempo e ele se tornou a voz da ciência. Não só ele, como também os CEOs, os administradores, os presidentes das indústrias farmacêuticas. A voz da ciência nada mais era do que o senhor Bill Gates, que investia em vacinas, e os próprios empresários, os presidentes das empresas farmacêuticas. Eles diziam, nós temos a vacina, nós estamos desenvolvendo vacinas e elas vão salvar o mundo. Ao mesmo tempo, esse era o mesmo discurso da OMS. Não por outro motivo, quem que mais financia a OMS? Quem são os grandes financiadores da OMS? As fundações bilionárias, Bill e Melinda Gates, Gavi, que também é do Bill Gates, outras fundações bilionárias como Rothschild, Rockefeller. Eles é que patrocinam a OMS, junto com muitas outras mega empresas farmacêuticas. A OMS também fazia o mesmo discurso. Não existe nenhum tratamento e só a vacina salva. Essas vacinas experimentais, que começaram a ser inoculadas em todo mundo por causa desse discurso, começaram a ser desenvolvidas e ficaram prontas em tempo recorde, porque não seguiram todos os passos para serem implantadas até então. Agora, quem que ainda falava que, olha, sim, essas vacinas funcionam? Os comitês científicos. Os comitês científicos nacionais e internacionais. Nós temos que ver que muitos deles, muitos membros de comitês científicos no Brasil, no FDA americano, na Europa, na Comissão Europeia, têm conflitos de interesses com interesses financeiros, não são todos, a gente sempre tem que dizer isso, mas muitos nós sabemos que tinham esses interesses, e essas pessoas se colocaram como a voz da ciência. E o que nós vimos é que a voz da ciência era o diretor da OMS, que é um biólogo, membro do Partido Comunista da Etiópia, era os presidentes das megas empresas farmacêuticas, eram os investidores das mega empresas farmacêuticas, como o senhor Bill Gates,
Era essa turma que se colocava como voz da ciência, fora os comitês científicos feitos e organizados por burocratas e políticos. O que menos se via todo esse tempo era a ciência. E ainda chamavam aqueles que criticavam essa postura de negacionistas da ciência. Essas pessoas que atendem, que estudam, que participam de congressos científicos, que fazem eventos científicos, que fazem palestras científicas, essas eram chamadas de negacionistas da ciência. Espera aí, onde está a ciência verdadeira? Está nesses políticos e empresários da indústria farmacêutica e naqueles investidores, os mega investidores, ou naqueles que realmente estudaram e trataram os pacientes? Quem é a ciência? Há alguns anos, a OMS, a Organização Mundial de Saúde, mudou a definição de pandemia de uma doença infecciosa mundial que acomete muitas pessoas com alto índice de letalidade para apenas uma doença de alcance mundial, sem dizer com grande índice de letalidade. O que aconteceu nessa pandemia é que eles inventaram de fazer um teste chamado RT-PCR como sinônimo de Covid-19. Esse teste RT-PCR não foi criado com a intenção de diagnosticar vírus, mas de diagnosticar partículas de RNA. Então, esse teste foi colocado em massa e realmente diagnostica fragmentos de RNA compatíveis com o SARS-CoV-2. No entanto, de acordo com o número, com o limite de ciclos que é usado nesse teste, esse teste pode chegar a quase 100% de falsos positivos. E o que aconteceu é que a OMS determinou que teste RT-PCR positivo é igual a Covid-19. Talvez para aumentar muito o número de casos, com esse limite de ciclo aumentado, muita gente com um exame de falso positivo foi colocado como Covid-19. Assim, de certa forma, não precisava nem do médico para fazer o diagnóstico. E até hoje é assim. O diagnóstico Covid, até hoje, segundo a OMS, é esse teste estar positivo. Não importa se o paciente estiver doente ou não. E foi por causa disso que foi criado a ideia, a farsa dos assintomáticos, que são os doentes saudáveis. Por quê? Se esse teste está positivo e as pessoas não sentiam nada, e mais de 80% das pessoas não sentiam nada, eles inventaram a ideia de que existem doentes assintomáticos. E se existem doentes assintomáticos, é interessante, eles colocaram como importante, proteger as pessoas das pessoas saudáveis. Então as pessoas saudáveis começaram a usar máscara, tiveram que usar máscara também, e começou a ter o distanciamento social, o distanciamento de pessoas saudáveis. Afinal, pessoas saudáveis também estão doentes. Ninguém sabe quem é doente ou saudável. Isso criou um pânico, medo na população, medo de estar doente e não saber. Daí o que aconteceu? Distanciamento social, quarentena, todo mundo longe de todo mundo, quarentena de pessoas saudáveis, lockdowns. Ou seja, uma farsa foi levando a outra. E tudo muito bem embasado. Isso tudo foi muito importante para o grande objetivo dessa pandemia, que foi o controle social.